Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Mersoncast. E para começar, como sempre, se você não é inscrito ao nosso canal, lembre de se inscrever, acionar o sininho aí, seguir a Bimerson lá no Instagram, também no TikTok e, claro, compartilhar essa mensagem, esse episódio com mais pessoas e que com certeza você vai estar contribuindo e ajudando essas pessoas também. E hoje nós estamos aqui com o nosso coach, que eu posso falar o meu coach, que já, né? Carlos Rodrigues, né? Carlinhos, para os mais próximos aí, querido Carlinhos. E a gente vai falar hoje sobre educação financeira, a gente vai falar sobre mentalidade. Na verdade, fala um pouquinho mais, rapidamente se apresenta aí e faz uma introdução Maravilha. sobre sua especialidade. Eu sou o Carlos Rodrigues, mais conhecido como Carlinhos, sim. E eu trabalho a mentalidade financeira. Então, nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional financeira. E inteligência emocional financeira não é dinheiro, é saber lidar com a emoção do dinheiro. E sobre isso nós vamos falar hoje, ajudar você aí a desbloquear várias crenças que você possa ter com relação ao dinheiro. E nós vamos te ajudar com esse nosso aqui podcast a levar uma mensagem que vai fazer você mudar a sua mentalidade. Legal. Então, a gente sabe que o Mersoncast, nessa temporada, está trabalhando com o tema Desperte o seu protagonismo, com foco em ajudar os jovens a terem, né, essa virada de chave para ter uma vida futura aí mais estabilizada, mais centrada e, claro, com muito sucesso. E, claro, para a gente ajudar os jovens, muitas vezes, a gente tem que ir na base da família. E quando a gente fala em mentalidade financeira, em educação financeira, a gente vai nessa raiz que é onde que é as nossas referências, né? Então, uma criança, um adolescente, ele parte dessa referência. Então, nesse episódio, vamos falar especialmente um pouquinho mais sobre essa questão familiar, né? A mentalidade dos pais nessa questão financeira. Carlinhos, onde começa essa base financeira pela família, né? Como os pais, né? Como vem, né? Como é a nossa cultura, principalmente em relação à parte financeira e à educação financeira, a mentalidade financeira. Vamos lá, Wagner. Então é o seguinte, a gente tem a nossa base, como você mesmo disse, e é através dela que a gente forma o nosso modelo de dinheiro. Então muitas pessoas acreditam que elas, por si só, estão vivendo aquela vida difícil financeira porque elas causaram aquilo. E muitas vezes elas não sabem que aquilo que ela vive veio, talvez e com certeza também, da mentalidade dos seus pais. Daquilo que ela viveu, ouviu, sentiu no seu ambiente familiar. Foram formadas, então, crenças. E o que são crenças? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender o que é crença, porque confunde com crença religiosa. É aquilo que eu acredito em Deus. Também, tá certo? Mas essas crenças que nós estamos dizendo são crenças, são programações mentais que você aprendeu com seus pais, que você viveu no seu ambiente familiar, que pode ter sido feito pelos seus pais, avós, tio, tia, irmão, irmã, professores. Todas essas pessoas que envolvam o seu crescimento cognitivo, de alguma forma pode ter criado uma crença em você. E não só na parte financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Mas hoje aqui nós vamos falar então sobre finanças. E como é que se cria um modelo de dinheiro? É assim que a gente vai falar agora sobre a criação do modelo de dinheiro. E tem muita gente que, quando fala em educação financeira, essa questão, né, de organizar as finanças, pensa logo na parte assim, do planejamento, da planilha, do controle. Só que isso é o quê? São recursos para você, né? Claro, ter uma organização, porém, se não tiver a mentalidade, se não tiver essa virada de chave nessa parte de também desconstruir certas crenças, eu lembro de muitas crenças, né? Isso não vai ser o suficiente. Ter controle é importante, mas não vai ser o suficiente para atingir o que a maioria deseja, que é uma vida próspera, né, com recursos de abundância. Então, assim, a gente falou de crenças, né? Quais são as principais crenças que mais, né, atrapalham a vida das pessoas?
Vamos lá, então. Vamos só voltar um pouquinho para a gente poder criar um contexto, porque as Certo. pessoas entendam, então, como é que se forma essa crença. Então, assim, a crença é uma programação mental que é inculcada na gente do 0 aos 12 anos de idade. Então, tudo que você vê, ouve e sente dos seus pais na sua casa vai se criar, talvez, exemplos. E aí, como é que se forma, então, essa crença? São duas maneiras de formar uma crença. Através do alto impacto emocional e através das repetições. Então, muitas vezes, em casa, os pais criam situações, às vezes inconsciente, porque ele está remetendo o modelo que ele aprendeu dos pais dele. Que já veio... Que já veio de gerações. E ele não rompeu isso. Então, ele continua fazendo da mesma forma. E aí, quando chega ali no ambiente familiar dele, ele fala, eu aprendi assim, eu cresci assim, e como a gente fala, síndrome de Gabriela, né? E vou morrer assim. Então, se você quiser gostar de mim, você gosta desse jeito. E aí, isso ele repassa para os filhos. Se o filho observa no seu sistema familiar problemas com escassez, com briga por causa de dinheiro... Eu gosto de dar alguns exemplos, mas nesses exemplos que eu falo com relação ao dinheiro, cria-se ali, falando agora da neurociência, como é que é o impacto emocional? Uma criança, então, vê os seus pais brigando. Por exemplo, os pais estão brigando ali por causa de dinheiro. E ele presencia aquele fato, aquela briga. Logo, aqueles pais se separam. E o motivo pelo qual os pais se separaram foi dinheiro. Qual que é o impacto emocional que se causou nessa criança? Que dinheiro é ruim, que o dinheiro separou os meus pais. Isso abre-se trilhas neurais, ou seja, cria-se novas experiências e essa crença que foi gerada agora gravou no inconsciente dessa criança. Essa criança, quando crescer, o que vai acontecer? Vai ficar gravado no inconsciente dela e não importa, gente. Não importa a sua idade. Você tem crenças aí desde a barriga da sua mãe. E isso, se aconteceu com 2, com 3, você pode até não lembrar, mas a sua memória está registrada. E uma maneira que a nossa memória tem de nos proteger é evitar esse tipo de situação novamente. E o dinheiro causou uma dor muito grande em você quando você era pequeno. E aí, para você se proteger disso, inconscientemente, mas está lá na sua crença, ele vai afastar o dinheiro de você. E todas as vezes que você tiver ganhos, todas as vezes que você tiver prosperidade, inconscientemente, porque você tem uma crença que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo, que quem é rico não vai para o céu. Alguns exemplos de crença, como o Wagner já falou agora aqui, pediu para falar sobre isso. Vai fazer você se bloquear. E todas as vezes, então, que isso acontecer, você vai, então, desprezar o dinheiro. E quando você despreza o dinheiro, o que acontece? Você tem uma vida difícil. E você reforça a sua crença. Tá vendo? O dinheiro não é bom, porque eu tô vivendo uma vida difícil. Isso de forma inconsciente. Inconsciente. Não é assim, expresso, não é claro pra pessoa. Porque assim, em plena consciência, né, na sanidade, a pessoa não vai fazer uma atitude, não vai ter uma desprezar atitude, o dinheiro, não vai desprezar. Não, Então, não vai. às vezes ela tá fazendo isso de forma assim que... vamos imaginar... Então, às vezes acontece isso, né? A pessoa tá indo bem. Ela trabalha, ela consegue ter aí a sua renda, o seu ganho, e algo acontece e ela retrocede. Né? Um carro que dá um problema, alguma coisa... Fica doente. Então, isso é uma forma inconsciente, você está querendo dizer que é uma forma inconsciente de manifestar essa crença? Perfeito, perfeito. Você resumiu o que é a crença. E o que acontece? Como as pessoas não sabem quais são as crenças e talvez nem o que é uma crença, elas vivem com essa programação mental que foi criada desde quando ela nasceu, cresceu, se desenvolveu e ela vai vivendo sobre aquilo. Então, aquilo que ela acredita inconscientemente é o que rege ela. Por quê? Porque 95% do tempo nós vivemos com o nosso inconsciente. Você fala, não, mas eu penso bastante para fazer as coisas. Porém, apenas 5% do tempo. Os outros 95% são as nossas memórias, são as nossas programações mentais que faz com que a gente viva o nosso dia a dia. Então, dessa forma, fica mais fácil, quando você tem a consciência agora, que eu estou passando para vocês, que você tem a consciência que você precisa reprogramar as suas crenças. E a gente precisa, de maneira prática, trabalhar as nossas crenças, entender quais são as nossas crenças, quais são os nossos bloqueios que nos trouxeram até aqui, positivo ou negativamente, porque também tem as crenças positivas, as crenças libertadoras, as crenças que nos ajudam a superar. Porém, a grande parte das nossas crenças são limitantes.
E elas guiam a gente durante a nossa vida toda. Inclusive, relacionamentos, com o tratamento com os filhos. Como eu disse agora, aquilo que você aprendeu com seus pais. Tenta observar no seu ambiente. Como é que é a relação sua com seus filhos? E aí você lembra, como é que é a relação dos seus pais com você? Você está percebendo que você está vivendo o mesmo ciclo? Aí você fala, não tô, porque meu pai gastava, Então, essa é uma crença também. A crença de que eu passei isso com os meus pais e eu não quero passar isso com meus filhos. Você acredita que aquilo não foi bom, reprogramou sua crença e vai direcionar diferentemente daquilo que você viveu. Então, é isso que é a crença. É uma programação mental. E que pode, então, ser reprogramada tranquilamente. Perfeito. E qual o caminho para reprogramar as crenças? Então, assim, a gente tem duas formas. Assim como ela é feita de duas formas, eu falei, através do alto impacto emocional, eu falo que é uma programação mental, né? O gesto fica tão frisado em mim que toda vez que eu faço alto impacto emocional, eu faço esse gesto aqui. Eu falo de repetições. Então, as duas formas. Como é que você vai, então, trabalhar uma crença? Primeiro, você tem que procurar ajuda, tá? Por quê? Porque muitas vezes você não sabe o caminho a seguir. É muito importante você procurar ajuda de alguém que entenda sobre isso, para que você possa, então, se desenvolver, autoconhecer, e aí sim você trabalhar suas crenças limitantes. E aí, quais são as formas, então? Tem o alto impacto emocional, que você pode procurar um trabalho de uma imersão, talvez, de inteligência emocional financeira, ou de inteligência emocional, onde você vai trabalhar suas emoções lá dentro através de 1 dia, 2 dias de dinâmicas de alto impacto emocional. E lá você vai, então, descobrir. E, às vezes, se você não descobrir, você vai ativar formas de poder liberar e desbloquear para que você possa, então, conseguir viver uma vida mais próspera e com mais recursos. Sim. Então, essa é uma forma, através do alto impacto emocional, que a gente pode ocasionar, tá? A outra forma, através de repetições. Você pode ter frases, pensamentos, afirmações positivas que você pode repetir cotidianamente, várias vezes durante o dia, para que você possa gravar, mais uma vez, no seu inconsciente. E de tanto que você repete essas frases, vai chegar um momento que vai fazer parte dos seus 95%. Na hora que você tiver que tomar uma decisão, você vai acessar o seu inconsciente, que já está trabalhado, reprogramado, para você conseguir ir para o próximo nível, que é onde você deseja estar. É interessante essa parte da repetição. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga, ela comentando que as crenças, né, como você disse, tem crenças para todas as áreas da nossa vida, não só especificamente a financeira. Uma crença, ela não é eliminada, ela é substituída. Né? E a primeira coisa que é muito interessante é essa questão, trazer para consciência, porque as pessoas às vezes vivem repetindo padrões, de forma que ela não fica satisfeita, esse padrão financeiro, né? A hora que vai melhorar, piora de novo. E aí, ela, não tendo a consciência, acaba, né, não saindo disso. Perfeito. Então, a gente começa a mudança pela consciência e depois pela substituição. Agora, você me disse também, né, que isso vem de uma herança, vamos dizer, sistêmica, familiar. Isso. Os pais trouxeram, repetiram, você absorveu. Então, eu estou falando hoje com um pai. Um pai, uma mãe, e que tem um padrão que até agora não sabia que existia isso, até esse momento, e de repente foi criado. Eu lembro, eu falei de crenças, né? Eu lembro até de algumas frases, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, Isso. é mais fácil, né? O camelo passar no buraco da agulha, do que o rico ele tá no reino do céu. Exatamente. É que o rico não vai pro céu. Então assim, espera aí, não quero riqueza. Isso. Né? Então, tudo bem. Agora que a gente tem a consciência que uma coisa, né, é distinta da outra, né? Os pais que tiveram um comportamento até então, assim, né, trazendo essas crenças, fizeram de forma inconsciente. Não foi intencional, né? E está isento dessa culpa, vamos dizer assim. Mas há tempo de mudar isso com seus filhos, né? Porque, como a gente comentou no início, a família modela, principalmente os pais, né? O meio modela. Perfeito. Então, se a gente quer, pelo menos, uma vida mais próspera para os nossos filhos, a gente tem que começar, nesse momento, a agir. Como hoje um pai, uma mãe, né? O que eles devem, né, ter, assim, de cuidado para ressignificar tudo o que ficou para trás e trazer uma nova mentalidade para os seus filhos? Primeira coisa que você acabou de falar, Wagner, e é validado mesmo,
é a questão, então, da consciência. Se você tem consciência que agora você precisa mudar sua mentalidade, então, o que você vai ter que fazer? Buscar ferramentas, buscar meios para que você possa, então, conseguir mudar essa mentalidade. Mas, Carlos, como é que eu faço? Eu, com 30, 40 anos de idade, cresci, como você mesmo disse, Wagner, cresci ouvindo meu pai falando que dinheiro não dá em árvore, que você pensa que ganhar dinheiro é fácil, que dinheiro é sujo, que você acha que eu sou banco, enfim, várias situações, igual a gente falou agora. Tudo isso. E aí você foi programado com sua mente que você tem que trabalhar, e que talvez o seu relacionamento com seus filhos não seja importante. Porque o importante é você ter comida na mesa. Uhum. E não dar atenção para os seus filhos. Só que hoje, na sociedade que a gente vive, é muito importante, claro, a alimentação, mas a gente precisa conviver com nossos filhos. A gente não pode deixar a escola criar nossos filhos. A gente não pode deixar as redes sociais educar nossos filhos. Nós, como os pais, temos o dever e a obrigação de trabalhar os nossos filhos. Então, o primeiro passo, como você disse, como? Primeiro passo, eu tenho que buscar em mim o autoconhecimento. Então, eu tenho que procurar entender, como eu disse agora, uma reflexão. Então, o Wagner perguntou e eu vou fazer um exercício aqui agora. Procure refletir agora aí. Você que é pai, você que tem um filho jovem, né, como que foi na sua infância? Lá na sua casa, tinha prosperidade ou escassez? Como é que eram os almoços de domingo lá? O que vocês comiam durante a semana? Tinha fartura ou não tinha comida suficiente para todo mundo? Como é que era? Como é que você viveu isso? O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais nesse momento? Lá na sua casa, tinha brigas, discussões ou tinha elogios? Ou tinha carinho, tinha afeto, tinha amor? Isso tudo são coisas que você precisa, primeiro, levar para a consciência. Você tem que trazer do seu inconsciente que está programado, levar agora para o seu inconsciente, trazer para o seu consciente, para que você possa mudar suas atitudes. Então, falando sobre tudo isso, tudo que você viveu lá no seu passado, na sua infância, agora você traz para o seu momento presente. E aí você começa a perceber que você continua agindo da mesma maneira que você agia ou que você recebia a atenção dos seus pais. Se você apanhava, você bate. Se você ouvia gritos, você grita. Então, eu tenho que mudar isso. Mas para eu mudar, como é que funciona? Eu tenho que entender. Eu tenho que ter, então, consciência. Agora eu tenho consciência, Carlos. Legal. E como é que eu faço para programar isso? Então, você vai começar... Uma das ferramentas é a comunicação, né? Que eu falei, a repetição. Então, você vai começar a repetir frases poderosíssimas que você pode colocar no seu dia. Eu sou capaz, eu consigo me organizar, o dinheiro vem fácil para mim. Algumas frases que a gente usa, que a gente repete. Claro, tem muita coisa aí nesse meio que talvez não faça sentido para você. Quando eu falo, Wagner, essa frase, o dinheiro vem fácil para mim, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, imersões, eu gosto de usar um conglomerado de frases que eu uso na minha vida, no meu dia a dia, que reprogramaram a minha mente. E quando eu faço essa primeira frase, que eu falo assim, ó, repete comigo, o dinheiro vem fácil para mim. As pessoas repetem num tom baixo, uma cara de tristeza, elas dão uma risadinha assim, tipo, não o dinheiro verdade. não vem fácil para mim. E é um desafio, por quê? Porque é a sua crença. Você acredita, e nessa hora eu já trabalho isso. Você acredita que o dinheiro não vem fácil? Ele não vai vir fácil. Você está acreditando que ele tem que ser duro, trabalhado, suado. E aí, todas as vezes que você fizer isso, vai parecer uma coisa que é contra-intuitiva. Não, eu não vivo isso. Porém, mais uma dica, você pode, então, olhar essas frases como uma intenção positiva. Ou seja, eu tenho intenção que o dinheiro venha fácil para a minha vida. Você já começa a mudar a sua crença. Ou, se você acredita naquela frase que você está dizendo, eu sou capaz. Realmente, eu sou capaz, eu acredito nisso. Aí ele vira uma afirmação positiva. Sim. Então, lembrando, eu acabei de falar isso, ó, eu já estou arrepiado porque eu vivo isso. E quando você coloca energia no que você fala, aquilo começa a fazer parte do seu inconsciente, repetidamente. Até que isso se torne natural. E aí, todas as vezes que você tiver que tratar agora com seu filho, você vai vir no seu consciente
poxa, eu tenho que ter um respeito, tenho que falar com ele com cuidado, eu tenho que mudar as minhas crenças para que ele não viva aquilo que eu vivi. Duas coisas que você comentou, eu achei muito interessante, né? A parte da intenção, que realmente faz muito sentido, porque senão você já cria o bloqueio e não sai com a energia, a frequência necessária. Perfeito. De posse, né? Uhum. Então, essa intenção, pelo menos. Não veio até agora, não significa que eternamente não virá, né? Então, a intenção, falar, opa, já estou mudando a minha intenção até virar a afirmação. Perfeito. A outra coisa que eu achei muito interessante é a comunicação, principalmente assim, nesse sentido que, às vezes, até entre o casal, é tabu falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre, né, prosperidade. É mais, você trouxe aquele exemplo no início de uma briga, de uma discussão, e essa comunicação e o alinhamento entre o casal, né? E, claro, estendendo para os filhos, principalmente nessa idade que é do zero. O zero a gente está falando, né? Mas até os 12 anos, Sim. né? Que vai absorver muito mais essa modelagem. Então, é muito importante buscar, né, essa comunicação. Eu me recordo quando eu tive um momento, né? De um desafio financeiro e que eu fiz realmente, né? O coach de casais com você. Sim. Minha esposa, né, a Thaís, nós fomos lá e, nossa, como tinha atritos, desalinhamentos por crenças diferentes e não só isso, objetivos diferentes e, né, maneira de interagir, né, com as questões financeiras de forma diferente, né? Então, esse alinhamento, né, essa comunicação, além de tudo, essa preocupação de levar essa comunicação para os filhos, né? O que você fala sobre isso? É justamente isso. Primeiro, assim, ninguém muda ninguém. Outra coisa, ninguém dá aquilo que não tem. Então, você quer que seu filho seja educado. Você, como pai, você tem sido educado com seu filho? Você quer que seu filho seja um menino que leia livros, que seja estudioso? Você, como exemplo, pai, você é estudioso? Você lê perto do seu filho? Olha só, você pode falar para o seu filho 10.000 vezes, mas o que vai fazer seu filho aprender é o seu exemplo. Então, quando você fazer realmente aquilo que você quer que ele faça, ele vai fazer. Eu falo isso porque é uma luta interna nossa também. Né? É uma luta interna. Eu sempre tive dificuldade com leitura. Apesar de ser apaixonado por livros, eu sempre tive dificuldade. E eu sempre quis ler, então eu tive que me autoconhecer, saber o tempo que eu consigo ficar lendo um livro, o tempo suficiente, porque eu queria ler o livro. Eu ouvia pessoas falarem assim, não, eu pego um livro, eu sento, eu leio ele e termino. Eu não tenho essa capacidade de leitura. Eu não consigo, eu me distraio, eu perco o foco, então eu leio 5 minutos. O que é melhor? Você ler um livro todo, sem entender o conteúdo, numa hora, ou você lê 5 minutos por dia e absorvendo aquele conteúdo todos os dias e fazendo diferença na sua vida. Esse é um fato. E isso eu fui trabalhando dentro de mim. Hoje, meu filho adora ler. Por quê? Porque eu tenho vários livros lá e não é uma estante bonita, cheia de livros. São livros que eu leio. Ele me vê constantemente com os livros na mão. Ele me vê indo para cima e para baixo. Ele me vê pegando parte do livro e lendo para ele, dos livros que eu trabalho de inteligência emocional financeira e tudo mais. Então, qual que é o exemplo? Agora, eu tenho meu filho de 8 anos, minha filha de 4 anos. Então, ela fica ansiosa para pegar livros e fazer as leituras. Então, isso tudo impacta diretamente no seu exemplo. E quando eu falo de exemplo, é justamente isso. Qual é o exemplo que você dá para o seu filho com relação às suas finanças? O que você está conversando ali? Você como casal. Então, né, voltando à pergunta. O casal, primeiro, ele precisa ter uma comunicação. Uma frequência, a mesma frequência. Uma harmonia. Como eu disse agora, se um casal brigar por causa de dinheiro, você está criando uma crença nele que o dinheiro não é bom. Certo? Então, você como casal, primeiro, precisa se entender, precisa se conectar, precisa entender o que cada um precisa para que vocês juntos possam falar a mesma língua. Conseguiu harmonizar isso? Agora sim, você vai conseguir criar crenças poderosíssimas nos seus filhos. Porque sem isso, você vai para um lado, sua esposa para o outro, seu marido para um lado, sua esposa para o outro, e fica cabo de guerra. Cada um puxando a corda para ver uma disputa. E vocês não têm que se disputar, vocês têm que se unir, forças, porque juntos vocês são mais fortes. Vocês precisam se unir. Por quê? Isso reflete na criação do seu filho.
Só um dado, Wagner, que é muito importante de eu citar agora aqui, que faz todo sentido quando a gente fala de família. Hoje, segundo o Serasa, 80% das famílias estão endividadas. 80% das famílias estão endividadas. E aí, levando esse dado um pouco mais para frente, a segunda maior causa, entre a primeira e a segunda maior causa de divórcios hoje, é a crise financeira. Então, a gente está falando de 80% de famílias que estão correndo risco de se divorciarem. Olha a gravidade. E aí, estou trazendo agora para o nosso meio familiar, a base de tudo. A nossa base, ela está sendo estremecida. Por quê? Por falta de inteligência emocional financeira. Então, quando você consegue entender isso, problema financeiro, gente, beleza, a gente está falando de 80%, todo mundo tem. E se não tem, a gente tem que ter inteligência para passar por isso. Se você não tem inteligência para passar por um momento de dificuldade financeira, que pode acontecer, estourar cartão de crédito, cheque especial, não conseguir pagar uma parcela, isso, aquilo, você tem que ter inteligência emocional para poder organizar a sua vida financeira, que aí entra as ferramentas que a gente comentou no início. Uma planilha, um aplicativo, uma estratégia financeira para você superar isso. Porque senão, você vai pegar uma planilha hoje, sem inteligência suficiente para isso, o que vai acontecer? Você vai fazer uma semana, 2 semanas, daqui a pouco você vai abandonar. Porque a sua mente não está preparada para passar por aquilo, para enfrentar aquele desafio. E você desiste. E você fala que sua vida financeira não dá certo. Por quê? Pelas suas crenças, por crença de incapacidade que você foi gerado lá atrás. Sobre isso que a gente está falando aí. Olha, muito interessante. Então, você que prestou atenção, né, deu para tirar muito aprendizado já para começar a mudança, principalmente. E que nem sempre, às vezes, é rápida a mudança. Pode ter um alto impacto e ser um pouquinho já, né, disruptivo, assim, de uma hora para outra, né? Ter uma mudança, mas ter paciência para fazer esse processo também, igual você acabou de falar, desde uma planilha, uma ferramenta, de olhar aquela situação não favorável e com, né, com muita persistência e organização começar, né, superar aquilo. E aí entra uma outra questão que a gente vai deixar para um próximo episódio, que a gente vai entrar na base da educação na própria escola, né, falando um pouquinho com, né, como que o que está sendo oferecido lá, ou a falta, né, da educação, principalmente financeira, pode, né, traz de consequência para a nossa sociedade, para nossas crianças, né? Então, você que acompanhou até aqui, lembre de compartilhar esse episódio, ficou top, né? Seguir aí, né, as nossas redes sociais, segue também o Instituto Paz Financeira. Carlos.Paz Financeira também, nos Instagrams. Exatamente. Ô, Wagner, antes de a gente encerrar, eu só quero fazer um adendo. Não, é exatamente isso. Eu falo, faz aí uma... Sabe por quê? Porque, assim, muitas vezes a gente não percebe, e esse assunto é muito sério, a gente não percebe como pais a hora que a gente está bloqueando o nosso filho. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto de contar nas minhas palestras, que é assim, ó, se imagina isso, pai, como é que é na sua casa, mãe? Você chega depois de um dia exaustivo de trabalho. Seus filhos ficaram na escola, com alguém, você trabalhou o dia todo, chegou cansado em casa, janta, deita no sofá lá pra assistir, sei lá, novela, né? Beleza, deitou pra assistir novela, já não é uma coisa muito boa, mas você deitou lá pra assistir novela. Beleza. Seu filho tá brincando no tapete da sala, ali, depois de um dia todo, né, você tá cansado, ele queria estar com você, mas você tá deitado no sofá, e ele tá brincando no tapete da sala. Ele avista uma garrafa com água, sem tampa. E ele olha para aquela garrafa e fala, eu vou levar na cozinha. Você, pai, já olha para ele e fala assim, ó, não pega que você vai derrubar. Você já criou ali um bloqueio nele, mas tudo bem, ele ainda insiste. Fala, eu vou levar na cozinha. Ele pega aquela garrafa, confiante que ele vai conseguir, ele tropeça no brinquedo e derrama água no tapete. A pergunta que eu faço pra você, reflete nisso agora. Qual que é a sua reação nessa hora? Qual que é a frase que você vai falar pra ele? Eu não avisei! Inferno, eu trabalho o dia inteiro pra ter 1 minuto de descanso nessa casa. O que eu fiz pra merecer você? Vai já pro seu quarto, tá de castigo. Olha isso. Parece simples, né? Mas agora você acabou de criar um alto impacto emocional nessa criança. Você criou nela agora um senso de incapacidade. E ela vai levar isso pro resto da vida dela. E diversas vezes, a gente faz várias vezes isso. A gente dá vários cala-bocas do nosso filho. Chega em casa, tá o celular, filho, tá o tablet, vai lá. E você não quer, deixa o papai descansar, deixa a mamãe descansar. É difícil, gente. Eu sei que é. Mas
é agora, é o momento que você tem para estar com seus filhos, você precisa viver com eles. Porque senão, a escola vai viver, os amigos vão viver, e depois lá na frente você vai falar, o que eu fiz de errado? Tá aí o que você fez de errado. Não deu a educação que seu filho merecia. Perfeito, perfeito. Carlinhos, muito obrigado. A gente conseguiu aqui explorar bastante essa primeira parte, né? E agradeço mesmo o compartilhamento desse riquíssimo conhecimento. E a gente vai voltar para um próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado e até o próximo episódio, hein? Espero lá. Valeu! Até!